Então vamos lá, gente. Pra gente manter o nosso horário, né? Começando às 7 e terminar às 7h30. Então, hoje eu falei no início, então para quem entrou agora, eu estava falando um pouquinho, como a semana passada a gente abordou um pouquinho sobre o consumo de ultraprocessados, né? O quão isso traz malefício para a saúde, quanto isso é ruim, né, para a saúde. Então, hoje, na verdade, faz bastante tempo que a gente vai analisando o armário, a geladeira de casa e a gente vê que é bem diferente dos armários comuns, assim, né? Porque a gente realmente, né, tô falando, né, no caso da minha casa mesmo, claro que tem produto industrializado, porque produto a gente não... É quase impossível viver sem um produto industrializado, mas ultraprocessado mesmo é muito difícil a gente consumir. E aí eu fiz uma listinha aqui, no caso, de 5 alimentos, né, ou ingredientes que não faltam aqui em casa, que eu acho interessante passar, porque são essas coisinhas que a gente foi substituindo, né, o ultraprocessado, aquele pão de forma, bolacha, essas coisas por esses itens, e a gente tem é muito versátil, assim, a gente consegue preparar bastante coisa com essa listinha, com esses 5 itens que eu vou falar. Tem muito mais itens, na verdade, mas eu selecionei esses cinco que eu não deixo faltar em casa e que eu acho bem interessante vocês incluírem também. Muitos desses, com certeza, vocês já não deixam faltar. Vamos lá. Gustavo, boa noite. Salgadinho, tia Naná, A Tainá vai mudar esses hábitos também. Mas a gente tem que dar O Gustavo falou do salgadinho aqui porque o Bernardo não conhecia essas coisas, né? A Tainá foi quem apresentou isso pra ele. E agora ele conhece. A Tia Cleusa falando do meu pãozinho semi-integral ficou bom que só. Quem comeu aprovou. Agora só como o meu pão. Isso aí, ó. E assim, são 2 benefícios, na verdade. Que o pão é caseiro e o ato de fazer a comida, fazer o pão, produzir, traz uma sensação de bem-estar, modifica muito, ajuda muito nesse processo com relação à alimentação, a mudar a alimentação. Então, você ir para a cozinha, cozinhar, só traz benefício. Eliane, boa noite. A Eliane também está assistindo sempre. Soraida, boa noite, Soraida. Então vamos lá. Então o primeiro item, no caso, para quem entrou agora, eu estava passando para o pessoal dos 5 itens, né, alimentos que eu não deixo faltar na minha casa, porque são bem versáteis, né, vamos dizer assim. E então, como a live passada a gente falou sobre o consumo de ultraprocessados, os produtos ultraprocessados, né, o quanto isso faz mal para a saúde. Então, assim, quais são esses alimentos que a gente vai substituindo, né, para tirar um pouco esses ultraprocessados da nossa rotina, no caso. Então, o primeiro item que não pode faltar, aí a tia Cleusa que tá aí, ela não vai gostar muito desse primeiro, tá? Ele tá em todas as receitas, que é o ovo. O ovo é uma coisa que não pode faltar, né, na nossa casa. Porque o ovo, ele, além dele mesmo, né, ser ele o próprio alimento, você pode fazer ele cozido, mexido, colocar um legumes, fazer um omelete com legumes. Ele também pode ser adicionado nas preparações. Então, ele é muito interessante nunca deixar faltar o ovo, porque assim, ele pode ser... você não quer comer carne, né? Carne vermelha, você pode substituir pelo ovo, né? Que é uma proteína boa ali. No caso, de manhã, não quer comer o pãozinho, pode comer ali um ovo mexido. Ou fazer ele
numa preparação, né? Então fazer uma panquequinha, então pode adicionar o ovo. E ele é super, como o Gustavo tá falando aí, né? Ele é prático, nutritivo e barato, exatamente. Então assim, ele é o nosso item aqui da lista que, né, para compor mesmo uma alimentação adequada, o ovo ele faz parte. Então assim, além, né, dessa praticidade do ovo, você pode comer ele no lanchinho da manhã ou no lanchinho da tarde, adicionar nas preparações para fazer bolo, para fazer panquequinha. Então, assim, dá para usar ele em bastante coisa. E assim, ele é rico em proteína e tem a gordura também dele, né? E na gema a gente tem a colina, que é uma substância que ajuda muito na concentração, né? Então, assim, ajuda muito nessa parte do nosso cérebro, né? Então, assim, melhora a nossa concentração. O ovo, ele vai ajudar na imunidade também, né? Então, assim, ele tem as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que vêm da gordura, vamos dizer assim. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, né? Vitamina K, que são as vitaminas que vão ajudar nesse sistema imunológico. Então, assim, para ajudar a melhorar o nosso sistema de defesa, o ovo ele vai bem, né? Então, assim, ele também, além de tudo, ele tem pouca caloria, né? O ovo ele não tem muita caloria. Claro que a gente tem que tomar cuidado com a preparação, né? Não é para enfiar lá o ovo no meio de um monte de gordura, fritar, né? Porque aí também não dá. Mas fazer ele mexidinho, fazer ele como omelete ou adicionar numa preparação, ele vai muito bem. Então, assim, além dessas vitaminas que ele tem, ele vai ajudar no sistema imunológico. Então, assim, que a gente vem falando sobre as doenças autoimunes, algumas doenças raras também, né? E que mexe muito com o sistema imunológico, o ovo ele tem que fazer parte da rotina, né? Porque ele vai ajudar. E assim, e a praticidade mesmo, certo? E aí, deixa eu ver se tem pergunta aqui. O Gustavo está perguntando aqui, existe uma limitação sobre a quantidade do consumo diário? Então, sim e não, né? Tem gente que, assim, quando tá em restrição em questão de gordura ou calorias e tal, come mais a clara do que a gema, mas na verdade, assim, não tem uma limitação, a não ser que você coma todos esses, né, 10 ovos por dia, se você aguenta, mas tudo frito, vamos dizer assim, entendeu? Na verdade, assim, não tem um consenso, assim, de quantidade. Mas assim, tem que ver de acordo. Na verdade, eu falo depende, vamos dizer assim. Por quê? Tô falando com pessoas de todos os. Pessoas que fazem atividade física, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm, vamos dizer, gordura no fígado, entendeu? Então, assim, tudo depende. Depende da sua. No geral, assim, da sua vida no geral. Se você faz uma atividade física, se você precisa de mais proteína ou menos proteína. Se tem que ter um controle de gordura, se não tem um controle de gordura, entendeu? Mas assim, uma média, né, que eu vejo assim, consumindo 3, 4, 5 ovos no dia, né? Claro que não entra na fritura, como a gente já conversou. Ficou claro? É que eu ia responder uma coisa, mas aí como eu tenho bastante gente diferente, eu tenho que tomar esse cuidado, certo? Então, assim, vai depender, mas assim, um consumo razoável ali vai ser isso, 3, 4 ovos, tem gente que consome até 5, mas assim, em preparações, faz uma crepioca de manhã, usa um ovo, aí na hora do almoço faz um omelete, só tem que tomar cuidado mesmo com a preparação, né, no caso, não fazer fritura, né, assim. Entendeu, Gu? Obrigada, viu? A Cristiane falou, fiz a trilha do Corcovado nesta terça e o meu lanche levei 3 ovos cozidos, batata doce, pipoca e granola caseira, que você me ensinou. Além da banana, olha só, coisas nutritivas aí, né, saudáveis, vamos dizer assim, legal, hein? Muito bem, aguentou fazer a trilha de boa.
Aí, ó, a tia Cleusa falou que ela consegue comer só a clara. Então, aí tem essa questão também da tolerância, né? A quantidade de ovo também vai da tolerância de cada um, né? Ah lá, o Vinícius, boa noite, Vinícius, eu não vi que você tava aí. Deu até vontade de comer ovo agora. Aqui em casa não falta, todo mundo tem um certo vício. Boa noite, Eliana. Então, assim, o primeiro item dessa lista dos alimentos, né, dos itens aí que não pode faltar em casa, primeiro é o ovo por conta disso, que ele é bem versátil, você faz bolo, faz preparações, dá para comer ele só ele, e ainda enriquecer ele com bastante coisa, com legumes e tal, com cúrcuma, né, que o açafrão, que é bem legal também, eu vejo bastante gente fazendo preparação tipo ovo mexido com um pouquinho de cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório. Então é bem legal usar. E aí o segundo item da lista, gente, isso é uma coisa que também eu vejo que as pessoas têm consumido bastante, na verdade, eu fico bem feliz, que é a aveia. Então assim, a aveia, ela, né, tem bastante fibra, ela ajuda a dar saciedade, melhora o funcionamento do intestino, tem toda essa questão também como ela tem bastante fibra, né? Ela vai ajudar também a ser um alimento, né, para as bactérias boas, né? Nossas bactérias boas lá no intestino, elas se alimentam de fibra. E a aveia também previne câncer no cólon, né? Então, o câncer de intestino. Então, é um alimento também que não pode faltar em casa. Além da saciedade, melhorar o trânsito intestinal, diminuir colesterol. Então, assim, ela é bem importante, né? Então tem que fazer parte do dia a dia. E também dá para adicionar, ela também funciona, você coloca em cima de uma fruta, pode adicionar, por exemplo, na preparação de um bolo, pode fazer a aveioca que a galera faz, que é a junção do ovo com a aveia, né? Faz tipo uma panquequinha, né? Mas aí, ao invés da farinha normal, faz com aveia. E aí faz a aveioca, que é o ovo com aveia. Que aí substitui o pão, né? Dá para usar de manhã, no café da manhã, daí não come o pão no caso. Então, assim, é bastante legal o consumo da aveia. E aí a gente entra naquela questão já fizeram essa pergunta para mim sobre a aveia. A gente tem a farinha de aveia, o farelo de aveia e o floco de aveia, né? Vocês sabem a diferença? Então, olha lá, o farelo de aveia, ele é onde tem mais fibra, né? Que usa mais a parte externa do grão. Então, ele vai ter mais fibra. Então, assim, a gente, né, assim, eu falo normalmente que é a opção mais legal, assim, para consumo no caso de saciedade e tal, né? Tem bastante fibra. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Eliana falou se omelete pode. Pode também. Pode sim. O Gustavo falando da aveia. Acabei, por acaso, aderindo à aveia no lugar da farofa industrializada. Estou bem contente. E o paladar, por incrível que pareça, é bom. Sim, a aveia, tem gente que usa mesmo na comida, né, como substituto da farinha de mandioca ou da farofa, no caso. No caso, a aveia, então, falando das diferenças, né? Então, o farelo de aveia, ela é usado mais a parte externa do grão, né, onde tem mais fibra. Então, ela é a parte que tem mais fibra, vai ajudar a controlar a questão da glicemia, a questão do trânsito intestinal, tudo isso. A aveia, o farelo de aveia, ela tem mais fibra. Aí, no caso, a farinha de aveia é a parte interna do grão, né? Então, ela não tem tanta fibra, é usada só a parte interna, então ela não tem muita fibra, né? Então, assim, em questão de quem está querendo controlar peso, tem que tomar cuidado com a quantidade, certo? E o flocos é o grão prensado, então ele tem a parte interna e a parte externa, que é a parte de fibra. Então, assim, o flocos e o farelo é onde tem mais fibra, então é importante realmente colocar aí no dia a dia, certo?
E a aveia, ela pode ser consumida todos os dias, sim, né? Não tem problema nenhum. Pode fazer as preparações, aveioca, né? Faz com ovo, pode fazer tipo colocando na farofinha, certo? Então, assim, o que tem que tomar cuidado realmente é que não vai comer 3, 4, 5, 6 vezes no dia, né? E quando se coloca uma fibra, no caso, tem que tomar mais água, tem que se atentar à quantidade de água que vai tomar, né? Porque senão pode travar mais ainda esse intestino, porque a fibra, ela funciona como uma esponjinha no nosso intestino, né, no caso. Então essa esponjinha ali puxa água, se não tem água, essa esponja fica dura e resseca, então tem que tomar água. Colocou a fibra, né, a aveia tem que ter água, tem que ter uma quantidade de água legal, certo? Olha lá, o Vinícius, ele colocou aqui: essa semana eu fiz todos os dias vitamina com aveia, banana, maçã, mamão e leite. Tenho me sentido bem, muito bem. Isso aí, tá vendo? Ó, já uniu as frutas, né? A aveia é importantíssimo, é muito bom, né? Já fez um combo mesmo, né? Uma super vitamina, bem legal. Então, assim, importantíssimo incluir a aveia, porque tá vendo? Ela pode ser usada na vitamina, ela pode ser usada num bolo, ela pode ser batida com ovo ali para fazer uma panquequinha. Então, assim, é bem legal. O Gustavo falou até de uma receita, ó, que eu até comi na casa dele, tá? Nhoque de batata doce com farelo de aveia. Ele fez e ficou muito bom, eu comi. Vale a pena. Então, assim, viu que é bem versátil também a aveia e não é um alimento caro. Só uma curiosidade, né, que também já recebi esse tipo de pergunta falando sobre o glúten na aveia. Na verdade, a aveia em si, ela não tem glúten. O que acontece é que ela sofre uma contaminação, né, por conta de que normalmente onde é plantada a aveia, também é plantado o trigo. Ou no processamento mesmo, na hora de embalar tudo, ela acaba sendo no lugar onde também fabricado trigo e tal, então pode ter uma contaminação. Então, por isso que lá na embalagem vem escrito, né, que pode conter traços, né, de trigo ou contém glúten, porque pode sofrer uma contaminação, certo? Aqui, a tia Cleusa perguntou: no bolo seria qual? Aveia em flocos ou farinha? Então, depende. Normalmente usa a farinha ou o farelo também. Eu já vi bastante. Eu mesmo aqui em casa faço com farelo, fica bom, né? O flocos também fica, mas ele não fica tão maciozinho assim. Pelo menos o que eu percebi isso, né? Então, assim, a farinha pode usar, mas ela não vai ter tanta fibra. Então, assim, o legal seria colocar o farelo, ou até um pouquinho de cada, também é indicado, certo? Aí, gente, o terceiro item que eu coloquei aqui é o polvilho doce, né? Sabe, para fazer tapioca, mas é o polvilho mesmo, não é a tapioca hidratada que compra, assim, é o polvilho, porque aí dá para usar também em algumas receitas. Então, assim, o polvilho, na verdade, entra para aquelas pessoas que eu vejo assim, que fala assim: me dá mais uma opção, que eu consumo muito pão, muito glúten durante o dia. Lembrando que essa questão do glúten tem que ser controlada, não é para excluir, a não ser que tenha algum problema mesmo, né, como a doença celíaca ou a sensibilidade mesmo ao glúten. Mas assim, o problema está no excesso, né? Nas pessoas que consomem demais, 3, 4, 5, 6 porções no dia. Então, como opção, o polvilho, ele também é bem versátil nesse sentido, né? Você pode hidratar ele, fazer a tapioca em casa, e aí você capricha num recheio, né? Legal, né? Então, um frango, um queijo, assim, aqui a gente também consome bastante, coloca chia, né, para poder ter um pouco mais de fibra, porque o polvilho em si,
a tapioca, né, em si, ela não tem muita fibra, então você tem que enriquecer ela ou com fibra ou com uma proteína boa, por isso que eu falei dos recheios, frango, atum, eu tinha falado o ovo também, né, então assim, pode enriquecer com essas coisas. E tem gente que faz com polvilho a crepioca também, que é o ovinho batido com o polvilho, né, em substituição do pão, quando se consome bastante, assim, ou também para dar uma diversificada, né, um pouco nessa questão de ficar todo dia comendo pão. Tem pessoas que fazem isso, comem a tapioca, tem gente que faz a crepioca. Então, assim, o polvilho entra, na verdade, e o pão de queijo também, de frigideira, né, que é o ovo com polvilho e queijo ralado, mas queijo fresco, nada de pacotinhos. Para fazer o pãozinho de queijo de frigideira, também é uma opção. Então, assim, dá para trabalhar bastante coisa com polvilho. Então, assim, para poder tirar essas questões dos industrializados, ultraprocessados, o polvilho também entra como uma opção para preparação. Então, assim, o ovo, a aveia e o polvilho são as coisas que a gente não deixa faltar por conta disso, porque você prepara qualquer coisa, bastante coisa gostosa e diferente com isso. Tem que usar a criatividade. A tia Cleusa falou, tudo vai ovo. A maioria das receitas vão ovo, mas assim, tem os substitutos do ovo também, né? A chia hidratada, né? Aquele gel da chia é um substituto do ovo. Então, para quem não gosta do ovo ou do cheiro do ovo, no caso, pode substituir pelo esse gel da chia. Deixa lá de molho um pouquinho água com a chia. Ela vai hidratar, vai ter aquele gel e aí vai dar para usar para fazer essas receitas, por exemplo. Aí, gente, os últimos 2 itens que eu separei aqui, e até trouxe, né? Na verdade, o Renan trouxe para mim, que eu falei na outra live sobre o azeite. Não se atentem à marca, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui os 2 tipos que eu falei sobre o azeite extra virgem e o tipo único, né? O azeite de oliva tipo único. Então, assim, o azeite é uma coisa que já não é tão barato, mas é uma coisa que você não usa em grande quantidade, então ele dura bastante. E é uma coisa que também não pode faltar em casa. Por quê? Porque eles têm muito benefício, né? O azeite, além de, ele reduz o colesterol ruim, ele tem, né, ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, assim, para quem sofre com doenças inflamatórias no geral, artrite, psoríase, né, essas doenças, tiroidite de Hashimoto, precisa ter azeite nessa alimentação para poder ajudar a desinflamar, né? Ele é um anti-inflamatório. E aí a gente também tem que só se atentar a algumas coisas, né? Eu trouxe aqui, não sei se vai dar para mostrar, vou tampar a marca, mas vocês vão saber qual é, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. Vocês conseguem ver aí? Tô bem... deixa eu ver onde está escrito. Deixa eu ver... mas aqui atrás está escrito. Não sei se dá para ver, está escrito azeite de oliva tipo único. Esse aqui, que ele tem que prestar bem atenção também na acidez, ele é para cozinhar, né? Então, assim, para fazer, sei lá, um refogado, um arroz, esse tipo único no caso, para usar para refogar, para cozinhar. E tem o extra virgem, né? No caso, gente, é tudo uma questão de você ter, que a gente falou da outra vez, ler o rótulo, tá? Então, e o extra virgem que é para usar a frio, né? Sempre também tá escrito no rótulo, extra virgem, que é para usar a frio, né? No caso de preparações frias, salada, né? Ou depois que você terminou de cozinhar, tá no seu prato, você coloca um pouquinho, tá? Ele é uma gordura boa, né? Mas lembrando que para quem quer controlar peso, também não vai encharcar com tudo com azeite, porque ele é calórico, né? Então, assim, tem que consumir em quantidades, não é para tomar um balde de azeite aí, 2, 3 colheres no dia, né? Já vai trazer benefício. Então, assim, além de ser anti-inflamatório, antioxidante,
ele também tem a vitamina E, que ajuda muito nessa questão da imunidade, né? Além da imunidade, na parte de cicatrização. Então, para quem tem psoríase também, incluir o azeite nessa alimentação é muito importante, né? Então, assim, a diferença desses dois, né, o tipo único e o extra virgem. O extra virgem, ele é para usar em preparações frias. E aí o que acontece? O que tem que ficar atento na hora de comprar? Por que existem uns azeites mais baratos e outros mais caros, né? O azeite, o extra virgem no caso, a acidez dele, tem que ficar atento à acidez. A acidez dele tem que ir até no máximo 0,5, né? Mais que isso já não é tão legal, né? Eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer de falar. Então, na hora da compra do azeite, tem que tomar cuidado, né? Com quando é esse extra virgem, acidez no máximo, né? 0,5%. Tem que ficar atento ao índice de peróxidos, né? Tá bem embaixo também na tabela. Tá assim, deixa eu ver aqui se eu acho. Índice de peróxidos. Tem que ser abaixo de 20 também, 20%. Porque ali vai para saber quanto que ele sofreu de alteração antes de ser envasado. Então, assim, abaixo disso tá ok. Outra coisa que tem que prestar atenção é garrafinha de vidro e escura, para preservar mesmo essas propriedades do azeite, né? Então, latinha, aquela latinha de alumínio, né, de aço inoxidável, sei lá, ela aquece, né? Então, assim, ela tem calor. Então, ela pode fazer com que acaba oxidando também as propriedades. Então, não é bom. O legal seria mesmo a garrafa escura e de vidro. Então, por isso que quanto mais atende, mais caro fica esse azeite. Por isso tem essa diferença, né? Isso eu tô falando do azeite extra virgem, né? Aí as pessoas tinham aquela questão de não pode cozinhar com azeite porque o azeite senão ele se torna uma gordura ruim. Na verdade, não é que ele se torna uma gordura ruim, mas ele o aquecimento, no caso, não vai mudar a gordura dele, né, que é a gordura monoinsaturada, mas pode perder as propriedades antioxidantes, que tem bastante, né, com aquecimento. Por isso que tem que ser, né, garrafinha escura. O extra virgem não vai ser colocado ao fogo por conta disso, porque ele é prensado a frio e é selecionado o mesmo tipo de azeitona ali, né, as melhores para poder fazer o extra virgem, certo? O tipo único já não é tão selecionado, vamos dizer assim, de um jeito mais fácil. Então, por isso que ele pode ser aquecido ali para fazer uma preparação, no caso. Outra coisa, né, que tem que ficar atento no azeite é a data de fabricação, né? Então, assim, na data que você for comprar, tem que olhar aí. Se ele foi fabricado até 6 meses, vamos dizer que esse azeite é novo ainda. Mas, assim, se ele foi fabricado 1 ano atrás e tá ali, né, na prateleira, ele tá perdendo as propriedades dele também, né? Então, assim, tentar, quanto mais novo, ao contrário do vinho, quanto mais novo, melhor é o azeite, assim, a data de fabricação. E, assim, se ele foi, como é que se diz? Envasado no mesmo lugar, né? Também é bom para ele não sofrer essa questão de transporte e tal, e não sofrer uma alteração, certo? Falando um pouquinho sobre o azeite, é isso. Então, ficar atento à cor da garrafa de vidro e sendo escuro, azeite extra virgem a acidez abaixo de 0,5, certo? O índice de peróxidos abaixo de 20% também, e ficar atento à data de fabricação desse azeite, né? Se for maior que 6 meses, tentar procurar um mais novinho, certo? O tipo único, a acidez dele vai até 2%. E ficar atento também se é azeite tipo único e ele não é óleo composto. Se for óleo composto, pula fora, certo? Então, o extra virgem para usar em preparações frias e o tipo único pode ser usado para cozinhar, tá? Não que o extra virgem não possa cozinhar, mas ele é mais caro e você vai perder as propriedades antioxidantes, e aí, né, então é melhor comprar um que seja mais barato próprio para isso, certo?
Outro item que muita gente não tem o hábito, mas aqui também não falta, é o cacau em pó, né? Inclusive, quando os meus sobrinhos vêm pra cá, eles passam um pouco de dificuldade, porque aqui não tem achocolatado, tem cacau e 70%, 100%. Então, assim, quando se toma um leite com achocolatado e vai tomar um cacau em pó, sente um pouco de diferença. Então, assim, o cacau também, pela questão das propriedades dele, é importante colocar ele no dia a dia, né? Que ele também é antioxidante, né? O cacau, ele ajuda, né, a aumentar a produção de serotonina, né? Que é um neurotransmissor, né? A gente fala que é o hormônio do bem-estar, né? Do bom humor. Então, ele ajuda a melhorar o humor, melhora o sono, né? Melhora a digestão também. A questão do controle de apetite. Então, assim, só tem benefícios, né, com o cacau. E aí, o Gustavo tá falando aqui, consumir cacau puro é a mesma coisa que não adoçar o café? Então, no começo, se for a questão do paladar, no começo é bem difícil, né, mas depois acostuma. Mas, no caso, também, assim, se a pessoa está muito acostumada com o achocolatado, que tem 20% de cacau e 80% de açúcar, vamos com calma. Põe um pouquinho de açúcar, pelo menos esse açúcar que você está adicionando é controlado, né? Então, assim, tem que controlar essa quantidade, mas assim, tem gente que está muito viciado nessa questão do achocolatado, começa a mudar aos poucos, não vai direto para o 100%, vai no 50%, depois vai no 70%. Falo em questão do benefício, né, desse cacau. Então, assim, ele vai ajudar a prevenir doenças no coração, além de ser um potente antioxidante, né, tem bastante flavonoides, né, a gente fala, e tem essas propriedades antioxidantes. Então, assim, para doenças inflamatórias, doenças no fígado, né, gordura no fígado também ele vai ajudar bastante. Então, assim, consumir o cacau ou chocolate 70%, não é chocolate ao leite, chocolate 70% para cima também, vai ter um efeito terapêutico. Até a questão do cacau, ela tem propriedades que ela ameniza a dor. Então, assim, é bem legal o uso do cacau para quem tem fibromialgia, tem aí cólicas, né? Dores de cabeça, assim, não digo enxaqueca, tá? Tem gente que não pode com vinho ou com cacau, no caso da enxaqueca, mas assim, dores no geral, é bem indicado o cacau, porque ele tem esse efeito, né? Ele tem uma substância que ajuda a diminuir a dor. Tem até uma pesquisa falando que ele era usado no século XVI, eu acho. Os europeus usavam ele como um medicamento mesmo, né? Para diminuir dor. Então, assim, o cacau ele tem essas propriedades de diminuir dor, de melhorar o sono, melhorar o apetite, melhorar a questão cardiovascular, né? Diminuir o colesterol, diminuir essa gordura no fígado. Então, assim, é legal. Ele não é tão versátil quanto os outros produtos, né, que a gente falou, mas ele pode ser adicionado, por exemplo, numa crepioca, num bolo, né, num bolo com aveia. Então, aí, ó, o bolo, o ovo, a aveia e o cacau. Olha só que coisa maravilhosa, né? Fazer um bolo de cacau, muito bom, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não esqueci. Eu coloquei até uma observação para quem treina, que é a última coisa, gente, que a gente já estourou 5 minutos aí. Que ele pode ser usado tanto antes do treino, para quem treina. Antes do treino, o cacau ele vai dar, né, uma força, ele vai diminuir a fadiga durante o treino. Então, assim, ele vai dar um gás para quem treina. Então, é legal colocar o cacau antes. Ou, se não quiser colocar antes, pode colocar depois do treino, né? Porque também tem um estudo falando que quem consumiu o cacau, né, é acima de 70% no caso, pós-treino,
diminuiu as dores, né? As dores que ficam de treino no dia seguinte ou até 2 dias depois. Inclusive hoje eu vou tomar alguma coisa com cacau aí, porque eu e o Renan resolvemos treinar hoje de manhã e eu passei da conta. Aí eu já tô sentindo um pouquinho. A gente foi correr, aí eu fui tentar acompanhar ele, não deu certo. Então eu já vou fazer um chocolatinho quente, ó. Já, a temperatura já tá ajudando, certo? Vinícius está perguntando se o cacau deve ser consumido todos os dias. Sim, pode ser consumido todos os dias. Te fala aí, né, uma média de o efeito, essa questão terapêutica dele, 25 gramas já tem o benefício dele, né? Se não for o cacau em pó, pode ser o chocolate acima de 70%, né? Que aí 70% cacau. Mas aí, gente, essa questão do chocolate, quando se fala do chocolate, ficar atento, tá? Ao rótulo, aos ingredientes, porque às vezes vai lá, compra um chocolate que fala que é 70% cacau e quando você vê a lista de ingredientes cheio de aditivos, cheio de conservantes, cheio de açúcares, então também não adianta. Então quanto mais puro aí, né? Quanto menor for a data de validade desse chocolate aí, normalmente nessas casas próprias de chocolate mesmo, né? É melhor do que esses embalados de mercado, né? Que às vezes vende lá 70%, 80% e vem com um monte de porcariazinho que a gente não quer. Então, assim, tentar consumir o melhor, certo? Deixa eu ver o que o Gustavo falou. Cada dia as lives nos surpreende de modo positivo. Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu? Já me adaptei às quintas a estar aqui ligado contigo. Obrigado, Gustavo. Nossa, eu também, assim, eu vou... Sempre quando a gente faz uma coisa diferente, eu falo, nossa, isso aqui dá um tema pra gente falar na live, porque eu acho que a galera vai gostar. Hoje eu resolvi resolvemos colocar uma coisa mais prática desses ingredientes, porque assim, como a semana passada a gente falou de ultraprocessado, falou, nossa, mas eu não vou comer nada. Então eu falei, poxa, então vamos colocar assim, o que não falta aqui, que quando eu comecei a tirar os industrializados, né, ultraprocessados de casa, quais foram os alimentos que foram tomando conta e que assim, eu tô dando algumas opções, né? Mas assim, tem outras, né? Mas assim, que seja mais fácil, que tenha duração, a durabilidade dele seja mais alta. A pessoa fala assim, se não quer comer pão, come batata doce, come mandioca e tal. Também é uma opção. Mas às vezes, na correria, a pessoa não tem tempo de cozinhar ou de fazer isso, e acaba sendo, por exemplo, o polvilho com ovo sendo mais prático ali na hora da preparação. Né? A gente sabe da correria de cada um. Então, eu tentei colocar ao máximo aquilo que eu acho que facilitou para mim, na minha vida, na minha rotina, e que poderia facilitar para as outras pessoas também. Então, assim, gente, na sua listinha de compra, a partir de agora, vamos reduzindo os industrializados, os ultraprocessados, açúcar, né? Aqueles produtos também cheio de gordura saturada, gordura trans lá, né? Que já entram nos industrializados ultraprocessados. E aí, vamos colocando esses alimentos aí. O ovo, a aveia, o polvilho, o azeite e o cacau, né? O azeite e o cacau eu falo mesmo em questão terapêutica mesmo, de cuidado, de melhorar sintomas de doenças, para prevenir doenças, viu? Vocês viram a quantidade de benefícios que eles têm? Então, assim, é importantíssimo começar essa mudança mesmo em casa, né? No armário de casa, certo? Ó, extrapolei 10 minutos do meu tempo aqui, hein? Eu falaria mais umas 3 horas, vocês me conhecem, né? Mas a gente tem que controlar. Então, gente, tem alguma dúvida? Ficou claro tudo que a gente falou? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu esqueci. Acho que não. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. É isso, muito obrigada a todos vocês aí que acompanharam. Para quem não conseguiu assistir inteira, vai ficar gravado na página, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus, até a semana que vem.